Boa noite, sejam todos bem-vindos. Pessoal aqui do Instagram que está assistindo ao vivo, esse papo, essa conversa. Sejam bem-vindos também a todas as pessoas que assistem pelo YouTube, que veem os vídeos depois. Eu peço a todo mundo, quem puder depois, curte o vídeo, deixa lá o seu joinha, deixa um comentário que eu vou ficar muito feliz de ver. Eu vejo todos os comentários com o maior carinho. E isso ajuda muito porque se vocês se inscrevendo no canal, ativando o sininho, curtindo o vídeo, deixando comentário, faz com que esse vídeo seja passado para muitas outras pessoas que de repente estão precisando muito assistir também e que assistir pode ajudar elas de alguma forma. Sejam todos bem-vindos, Paty, Amanda, Francisco Ricardo, Rafael, galera toda, gente, obrigado por estar aqui. É um assunto que eu sei que é um assunto interessante. Eu também estava muito animada e doida para chegar a hora dessa live de hoje, para a gente ter essa conversa, porque é um assunto que realmente é encantador e mexe, né, com a nossa alma, mexe com a nossa história pessoal. Boa noite, Mariana. É muito bacana. E vamos lá, vamos começar a falar, né? Su, querida, quantas saudades de você, que bom que você tá aqui. E o assunto de hoje que eu coloquei, inclusive eu passei nas dicas positivas, foi, Tati, seja bem-vinda, que eu passei nas dicas positivas, foi Atlântida resgatando o passado. Por quê? Márcia, que bom que você tá aí, a gente conversou antes, né? Porque a gente, como vocês sabem, Atlântida é uma coisa que mexe muito comigo. Eu sei, Tati. Isso que eu vi, fiquei muito feliz. Atlântida é uma coisa que mexe muito comigo, faz parte da minha história, do meu espírito. E só que não faz parte só da minha história e do meu espírito. Faz parte da história de todos nós. E é isso que eu quero abordar hoje. Especialmente a todos que estão aqui assistindo essa live hoje. Tem muitos alunos meus, amigos queridos aqui, tem gente que eu tô conhecendo agora, que foi um chamado, né? Ana querida, amanhã vamos estar juntas na nossa aula. E uma coisa eu posso dizer para vocês, a gente já vai começar partindo daí. Quem sentiu vontade de assistir esse vídeo, seja aqui no Instagram ao vivo, seja no YouTube, você viu o título, apareceu, deu vontade, pode ter certeza que é importante para você de alguma forma, que você é um Atlante reencarnado. Gente, eu não vou nem discutir aqui, nem falar sobre reencarnação, porque eu paro do princípio que isso para mim é uma verdade absoluta, porque eu lembro das minhas vidas passadas, e essa vida da Atlântida foi muito importante para mim, como eu escrevi no livro. Quem não leu meu livro depois pode dar uma olhada, o livro é bem bacana, chama-se Um Mergulho no Passado, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar, que fala da minha encarnação na Atlântida. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é a história de vocês. É a sua história. É a história do seu passado, é o seu resgate, é aquilo que veio, que você está vindo para somar agora nesse momento do planeta. Então a gente vai chegar nessa parte, mas vamos começar por uma outra parte. Para quem já acompanha os meus vídeos, sabe que eu já falei sobre a Atlântida muitas vezes. Quem não teve oportunidade de assistir antes, pode lá no YouTube ou aqui no IGTV e buscar outros vídeos que eu falei sobre a Atlântida. Eu falei sobre um vídeo com as provas científicas, físicas, que a Atlântida realmente existiu. Então eu não vou falar sobre isso hoje, que eu já falei outros vídeos sobre esse assunto. Hoje eu queria falar um pouquinho para vocês do legado da Atlântida e como isso vai se conectar à história de vocês. Como eu já expliquei em outros vídeos e como eu falo no livro, a Atlântida foi uma civilização que aproximadamente desapareceu da superfície da Terra 11.500 anos atrás. Muito bem, só que antes disso acontecer, dessa destruição total, houve um êxodo atlante, assim que eu chamei, né? Os espíritos mais evoluídos foram avisados que isso iria acontecer e foi dado a eles a missão de levarem grupos de atlantes para outros pontos do planeta
antes que essa destruição total acontecesse, para que a história de Atlântida não se perdesse. Inclusive a história até mesmo do que levou ela a ser destruída, né? Que foi a sede de poder, entre outras coisas. Mas que a Atlântida, gente, embora Atlântida foi destruída porque Atlântida falhou no sentido moral, tá? A Atlântida foi uma questão moral, que foi pelo motivo pelo qual ela foi destruída, mas ela tinha muitas coisas boas. Isso não anula de forma alguma uma civilização espetacular, altissimamente evoluída em todos os sentidos, no próprio sentido espiritual. A falha moral de Atlântida foi de uma minoria que todo mundo pagou. Mas Atlântida tem um histórico muito bonito. E depois ela foi indo bem, e no final ela se perdeu. Foi isso que aconteceu. Então eu quero falar aqui hoje um pouco desse legado, dessas coisas boas. Então esses grupos... Aí o que foi combinado lá? Foi combinado lá o seguinte: se todos os Atlântides que emigraram da Atlântida fossem para o mesmo lugar, corria-se o risco de mais uma vez todo aquele conhecimento, toda a tecnologia caísse em mãos erradas novamente, e eles não queriam ver aquela história se repetindo. Então eles fizeram o seguinte: eles se dividiram em grupos e cada um foi para um ponto diferente do planeta. E cada um levou um pouco do conhecimento, da tecnologia, dos artefatos, etc. E esses pontos do planeta são pontos conhecidos. Eles foram para Yucatán, que a região hoje é chamada de Yucatán, que são os maias, né? Os maias são os descendentes dos Atlantes. Quer dizer, já tinham os maias lá, mas chegou uma leva atlante, e aí eles construíram pirâmides e tiveram aquele mega desenvolvimento. Uma parte dizem que foi para o Peru, e uma parte, que é o que eu vou abordar hoje, foi para o Egito. E o Egito teve aquele outro boom, né? Porque agora o Egito é uma questão que eu particularmente também tenho uma afinidade muito grande com o Egito, e foi, digamos, a primeira coisa na minha vida que me veio, desde que eu era criancinha, eu tinha essa loucura pelo Egito. Então eu estudo sobre o Egito Antigo desde a minha infância. Antes dos meus 10 anos de idade eu já lia sobre o Egito Antigo, porque era uma coisa que eu sou, agora ninguém merece, né? Eu sou da época da enciclopédia. Pode ter alguém aqui que se lembre disso, que isso hoje com certeza deve ser artigo de museu, enciclopédia, né? Que hoje em dia a gente tem a internet, mas eu sou da época da enciclopédia, que eram livros que você comprava. Então, a minha mãe comprou uma coleção, e a parte que tinha as pirâmides do Egito, eu tinha uns 4 aninhos de idade, 3 aninhos, eu beijava e chorava. Chorava, eu fazia carinho na página. Chorava e fazia carinho na página. A Silvinha querida tá me perguntando quem é esse aqui da foto. Esse retrato aqui em cima é o Phineas, é o meu mentor da Atlântida. Hoje eu fiz aqui especialmente aqui nesse lugar, porque eu tenho certeza que ele está comigo aqui agora, e que isso tudo está acontecendo sob não só a proteção, mas a bênção do grande conselho cósmico de Atlântida, que eu descrevo em detalhes no livro. Vocês vão saber lá quem eles são. E o Phineas é o meu mentor, que foi meu pai da minha alma. Foi não era meu pai biológico, mas foi o meu grande pai, continua sendo. Nosso amor vai ser para sempre. Bom, então, por essa coisa do Egito, hoje eu entendi muito depois, quando eu fui ter acesso na minha vida às minhas memórias da Atlântida, eu entendi porque eu tinha tanta afinidade com o Egito. Todos vocês, que eu tenho certeza que também têm afinidade com o Egito, porque todo Atlântico tem afinidade, a grande maioria vai ter afinidade com o Egito ou com os maias. Por quê? Porque é natural que, uma vez que aquela encarnação lá terminou, que aquela civilização foi destruída, o que você faz quando a sua família se muda para outro lugar? Você não vai atrás dela? Vocês estão me vendo, gente? A Marcinha falou que travou, espero que tenha destravado. Tá todo mundo me vendo? O que eu falei é o seguinte: todos nós que estávamos na Atlântida, provavelmente
temos uma ligação forte com o Egito também. Isso não é o acaso, não é impressão. Obrigado, gente. Isso não é acaso, não é impressão. Por quê? Imagina assim, aquela cidade foi destruída, acabou, no caso era um continente, né? Não era só Poseidia, era um continente, foi destruído. Aí você imagina que toda a sua família for reencarnar num outro lugar. O que você quer fazer? Você quer ir atrás deles. É a sua família. É a sua referência. Nós temos uma família espiritual. A gente sabe que a família biológica, ela é temporária. A gente tem uma família espiritual. Então, com certeza, todos os Atlantes depois desencarnados, eles foram procurar o quê? Encarnar onde existiam outros Atlantes. No meu caso, eu fui direto para o Egito. Embora eu tenha passado pelos maias também, mas para o Egito eu fiquei muito tempo no Egito. Como eu tenho certeza aqui que muitos aqui ficaram também, porque o Egito foi muito marcante, principalmente o início do Egito, o início recente, né? Abrindo apenas um parêntese, eu considero, a gente tem que rasgar os livros do colégio, gente, tá? Eu tô falando aqui, eu não vou poder falar profundamente, mas eu vou para vocês entenderem. A história do Egito, antes de ser chamado Egito, tá? O Egito tem para lá de 80 mil anos. Porque o que hoje a gente conhece como deuses egípcios, Ísis, Osíris, Terute, Quetote, né, o Adjet e tantos outros deuses, eles viveram na Terra aproximadamente 80 mil anos atrás, numa época que os egiptólogos chamam de Zep-Tep, onde isso está escrito em várias estelas. Estelas são aquelas pedras que você tem coisas escritas, tá? Tem várias estelas, inclusive, que remontam a história dos faraós até o Zep-Tep. O Zep-Tep é para lá de 80. Zep-Tep significava o quê? Início dos tempos. Então, esses que a gente chama de deuses hoje pertencem ao início dos tempos, muito anterior ao êxodo Atlantes, porque a destruição final da Atlântida foi 11.500 anos. Mas não foi o único êxodo que a Atlântida teve, ela teve outros antes. E uma parte foi para o Egito. Então, quando eles chegaram no Egito, aí foi construídas as pirâmides, a esfinge, que é isso que eu quero falar hoje com vocês. Porque eu quero falar dessa parte do legado atlântico. O que aconteceu lá? Quando esses atlantes chegaram no Egito, primeiro eles interagiram com a civilização local, se harmonizaram, porque a intenção de ninguém era brigar, a intenção era construir uma nova vida, e a principal intenção dos atlantes era manter vivo o legado, manter vivo o lado bom, o lado do bem, porque os atlantes acreditavam num Deus único. Olha que bacana. Os atlantes acreditavam no Deus único, que existia um Criador, um Deus, e que esse Deus comandava tudo. Então eram os devotos do Deus único. A minoria que se rebelou se afastou do Deus único e foi para outra direção, para uma direção involutiva, e deu no que deu. Mas esse era o sentimento do Atlante, o Deus único, e por muito que as pessoas equivocadamente pensam, que as pessoas equivocadamente acham que o Egito era politeísta, o Egito não era politeísta. Olha que coisa, engano das pessoas, porque para a pessoa entender que o Egito não é politeísta, a pessoa tem que estudar egiptologia para entender isso, né? Então, mas não é o nosso tema de hoje, mas o Egito também acreditava num deus só que chamava-se Atum, que depois se tornou, que acabou passando a faixa do Atum para o Ra, que é o deus Sol, mas o Atum, para o egípcio antigo, né? Eu estou falando do Egito puro, primeira dinastia, segunda dinastia, a época antiga, antes até do Zep-Tep, para eles Atum era o criador de tudo que existe, era uma força criadora que tudo criou, absoluto, e que tudo veio dele. Coincidência com o que a gente entende hoje? Não, né? Então a gente vê que a verdade é uma só. A gente só precisa ter acesso a ela. Muito bem. Então, quando esses atlantes chegaram lá no Egito e aconteceu isso tudo, eles pensaram assim: a gente não pode deixar morrer o nosso legado.
aquilo, a nossa história, até mesmo os nossos erros. Tudo precisa ficar registrado. A história do planeta precisa ficar registrada. Nós somos, gente, a quinta idade da Terra. Nós estamos na quinta. Tiveram 4 idades antes. Lemúria foi há mais de 80, 90 mil anos atrás. Que, aliás, eu estou escrevendo meu segundo livro, que é sobre Lemúria. Depois a gente vai falar sobre isso. Então, quer dizer, já tem vida aqui neste planeta, sei lá, 3 milhões de anos, 4 milhões de anos. Vários são ciclos que vêm, evoluem, acontecem, terminam, desaparecem, recomeça de novo. A gente está no quinto. A gente está na chamada quinta idade da Terra. A Atlântida é uma herança recente, só tem 11.500 anos que foi destruída. O Zeptep, essa civilização egípcia, quando Ísis, Osíris, que é Isti, né, que os nomes são todos, esse nome Ísis, Osíris, Horus, Ra, isso tudo é nome grego, né? O nome da Ísis verdadeiro é Isti, I-S-T, a gente escreveria assim, Ist, que significa trono. Por isso que, para vocês saberem quando é a deusa Ísis, ela tem um trono na cabeça. Se ela tiver uma pena, ela é Maat, que é a justiça, que é outra coisa. Então, voltando lá. Essa era uma época de 80 mil anos atrás, que eles deixaram um legado aqui, eles vieram de outro planeta. É uma outra história, o Egito é uma colcha de retalhos. Quando os Atlantes chegaram, eles quiseram manter, ele falou, a gente não pode deixar que se perca, nós não podemos deixar que se perca todo o nosso legado. Então, o que eles fizeram? Que foi, aí você vai falar assim, poxa, mas você tirou isso da onde? Isso foi descoberto da onde? Por um médium muito famoso, que eu já falei em outras lives, chamado Edgar Cayce, que a gente vai falar dele agora. O que eles fizeram? Eles, num salão secreto, escondido de tudo, eles salvaram a história da Atlântida, a história da humanidade, a história do planeta, o que eles sabiam de informação, isso foi registrado e ficou escondido para que num futuro distante as futuras civilizações um dia encontrassem e pudessem ter acesso a essas informações. Então, muito bem, isso aconteceu há muito tempo, passou. Eu não sei se vocês já ouviram falar, para quem não ouviu falar, eu recomendo buscar, pesquisar, busquem sobre Edgar Cayce. Escreve Edgar, Cayce é C-A-Y-C-E, tá? Ele foi o Chico Xavier dos Estados Unidos, vamos dizer assim. É diferente, né? Porque ele não era espírita, ele era protestante, mas ele tinha uma mediunidade muito peculiar. Para quem não sabe, a mediunidade dele era quando ele adormecia. Então ele adormecia numa espécie de transe, e quando ele estava nesse transe, ele respondia a qualquer pergunta que lhe fosse perguntado. Ele fazia leituras, inclusive, de saúde, pessoas com doenças graves, com problemas, e alguém, depois vocês pesquisam sobre isso, dava o nome e o endereço da pessoa, ele dizia que tinha identificado a pessoa, e ele dizia tudo qual era o problema que ela tinha, o que ela tinha que fazer para ficar boa. E depois ele começou a fazer leituras de vidas passadas, porque ele tinha acesso ao chamado registro acástico, que eu já fiz live aqui falando sobre isso. Quem quiser ver mais, busca no canal do YouTube sobre registro acástico. Ele tinha acesso ao registro acástico de quem quer que fosse, estivesse a pessoa lá presente ou não. Ele só dava o nome e endereço, ele se conectava sempre adormecido. Quando ele acordava, ele não lembrava de nada. Ele fez, ao longo da vida dele, ele morreu em 1945, ao longo da vida dele, ele trabalhou com isso, ele fez, gente, mais de 5.000 leituras, todas foram registradas, todas, porque tinha uma taquígrafa que trabalhava para ele, que enquanto as leituras estavam acontecendo, ela registrava absolutamente tudo, então nada se perdeu das leituras de Edgar Cayce. Existe nos Estados Unidos uma associação, é abreviado ARE, que é ARE, que significa Association and Research for Enlightenment, quer dizer, Associação e Pesquisa da Iluminação. E lá, nessa associação que fica em Virgínia, Estados Unidos,
tem todos os arquivos de todas as leituras de Edgar Cayce, da família dele. Os filhos fundaram com ele essa associação, que existe até hoje, pessoas muito bacanas que são dessa associação, que escrevem livros sobre ele, como recomendo. E dentro de todas essas leituras que foram registradas sobre vidas passadas, mais de 700 leituras mencionavam a Atlântida. Pessoas que viviam na Atlântida. Como é que isso acontecia? A pessoa ia fazer uma leitura com ele sobre uma questão pessoal dela, não sei porquê, mas minha vida não caminha, eu não consigo me harmonizar no meu casamento. Ela vai lá fazer a leitura e ele dizia, olha, o problema estava porque quando você viveu na Atlântida, e aí ele falava as características daquela história daquela pessoa e descrevia a vida, e descrevia o que acontecia lá. Então a gente tem muita informação sobre como era a vida na Atlântida, o que acontecia, das leituras de Edgar Cayce. E foi interessante porque ele falou, as leituras dele apareciam pouquíssimo sobre a Lemúria e apareciam muito sobre a Atlântida. E uma vez ele estava em transe, adormecido, e foi perguntado para ele, vem cá, por que aparece tanta leitura com a vida das pessoas na Atlântida e tão pouco sobre a Lemúria? Aí ele respondeu, porque a Lemúria foi uma civilização que deu certo, que está tudo praticamente harmonizado, tem pouquíssimos lemurianos encarnados. A Atlântida tem uma quantidade enorme de Atlantes encarnados. Por quê? Porque é aí que eu quero chegar. Estamos aqui encarnados para ter a oportunidade de resgatar, de fazer o bem que a gente não pôde fazer antes, de cumprir aquilo que ficou inacabado. E Edgar Cayce já dizia isso. E ele próprio, adormecido, disse que no Egito, na esfinge, debaixo da pata direita da esfinge, no subsolo, existe um salão dos arquivos e que lá está guardado todos os arquivos da Atlântida, que os Atlantes deixaram lá. Olha que bacana, gente. E é muito interessante porque as leituras dele eram muito precisas, ele deu a localização, ele dava tudo. E aí, em 1978, ele já tinha desencarnado há muito tempo, aí ele falava que um dia seria descoberto, que num futuro, às vezes eu mexo aqui porque às vezes trava meu vídeo. Num futuro se encontraria esse chamado em inglês The Hall of Records, quer dizer, o Salão dos Arquivos. Muito bem, em 1978, olha só, 78, tentou sim, em 1978, essa associação da iluminação, essa associação do Edgar Cayce, nessa fundação, eles conseguiram um patrocínio e eles conseguiram uma autorização para uma expedição ao Egito para fazer um estudo do solo. Porque, veja bem, você não pode simplesmente chegar no Egito e sair cavando as coisas. Você tem que ter autorização do governo. Não é assim. Já pensou se todo mundo quisesse chegar no Egito e sair cavucando, martelando com uma escavadeira e sair escavando? Então, eles tiveram determinada autorização de aparelhos, tipo um sonar, para que fazer uma pequena perfuração, porque você não pode escavar a esfinge, a própria esfinge, né? No solo, para ver, e isso levou muito tempo, e eles encontraram uma anomalia, quer dizer, anomalia no solo. O aparelho indicava quando o solo, digamos assim, era terra batida, não, só tenha lá o solo mesmo. E um determinado ponto que o Edgar Cayce falou, que é onde existia o salão de arquivos, existia uma anomalia. O som mudava, o sonar indicava que ali existia uma anomalia. Então eles ficaram muito animados com isso. Só o que aconteceu? Quando eles descobriram isso, a autorização deles foi retirada, eles não puderam continuar, porque o governo não permitiu. Como isso acontece, é muito difícil você ter essa autorização para escavar lá ou para qualquer tipo de coisa. Então não se pôde dar continuidade a isso, até onde eu sei.
Vai que daqui a pouco alguém tem essa autorização ou que de alguma forma isso vaze, né? Porque a gente, para quem gosta de Egito, para entender, o Egito antigo, as ruínas do Egito antigo que você vê na superfície hoje, representam menos de 30% do que está debaixo da areia. Significa que tem mais de 70% debaixo da areia do deserto. A própria esfinge era coberta é um mar de areia, gente. A própria esfinge era coberta de areia. Não sei, me esqueci agora o nome, qual foi o faraó, que uma vez deu uma tempestade de areia grande, a areia mudou, apareceu um pedaço da cabeça da esfinge, eles começaram a tirar a areia do resto e descobriram a esfinge. Inclusive, segundo a própria estela que está na esfinge, estela é esse pedaço de pedra que tem aqueles hieróglifos, a própria estela que está lá diz que existem 2 esfinges e que a outra esfinge está na contraparte, porque aquela região da grande pirâmide esfinge, que é chamada pirâmide de Khufu, que é Kelps, né? Aquela região é chamada nas estelas, nos egiptólogos, digamos assim, egiptólogos que eles chamam de arqueologia proibida, que é aquela arqueologia não convencional, que é essa que eu acredito. Eles fizeram estudos ali e ali está escrito que aquilo tudo foi construído numa região que eles chamam de Rostal. Isso tá nos hieróglifos da Grande Pirâmide, tá? Isso eu não estou tirando da minha cabeça, não. Que é uma região vibratoriamente, energeticamente muito especial, porque nada foi ao acaso, gente. Mas o foco hoje é Atlântida. Então, lá nessa parte está o grande salão dos arquivos. Dizem que tem um outro salão dos arquivos também em Yucatán. Não duvido. Por quê? Porque é normal que os atlantes quiseram salvar a coisa mais preciosa que eles tinham, que é o conhecimento, a sabedoria. E Edgar Cayce dizia que a Atlântida iria ressurgir. Só que e quando eu estudava isso, desde a minha adolescência, que eu via que a Atlântida ia ressurgir, eu imaginava assim, que o mar ia mexer e que de repente ia pular para cima uma ruína. Mas eu estava equivocada, essa coisa infantil, né? Na minha cabeça era uma coisa, nunca fui ao Egito, eu não posso ir, porque eu acho que eu tive muitas vidas no Egito. Eu acho que ia mexer muito com a minha cabeça e me desestruturar. Mas eu tenho um carinho enorme por lá. Tá, Silvinha? Eu tô respondendo o que você está perguntando. E eu só de ir em outros países e visitar museu, não só fico emocionada, às vezes fico revoltada, porque eu não achava que as coisas tinham que estar nos seus devidos lugares. Então mexe muito comigo. Mas é interessante porque... quando a gente vê essas coisas lá, quando a gente entende que a riqueza é o conhecimento e que eu achava que a Atlântida ia ressurgir, que ia aparecer as ruínas. Quando eu era adolescente eu pensava assim, depois eu entendi, não é isso. Sabe onde a Atlântida está ressurgindo, gente? Dentro de você, de dentro de mim, de dentro de todos nós que estamos aqui reunidos nessa live. Porque a Atlântida é feita pelos atlantes. São os nossos espíritos que estávamos lá e que agora estamos aqui. E por que nós estamos aqui encarnados? Por que o Phineas já está em outra etapa? Porque o Phineas, naquela época, como tantos outros mentores, que a gente chama hoje de mentores, mas eles eram sacerdotes na época, cumpriram suas missões com amor, com compaixão, cumpriram, foi tudo bem, resolveu. A gente está aqui porque a gente tem assuntos inacabados. Mas a Atlântida está ressurgindo dos nossos corações, das nossas mentes, dos nossos espíritos, do nosso registro acástico. Lulu, querida, que saudade. Dos nossos registros acásticos. E é por isso que eu estou fazendo essa live hoje. Porque o meu papel, eu escrevi a minha história, eu falei tudo que eu escrevi no meu livro é verdade.
e eu escrevi esse livro com a maior sinceridade na minha alma. Mas o Phineas me avisou que você vai escrever o livro, e quando você escrever o livro, outras pessoas vão ler o livro, outros atlantes vão se identificar, e de alguma forma você vai ajudá-los a entenderem a si próprios, porque cada um de nós traz uma bagagem diferente. Cada um de nós tem uma história. Então, gente, essa live hoje é um convite para vocês fazerem um mergulho dentro de vocês mesmos e se abrir para isso. Se você está ouvindo essas informações e se antes você nunca teve informações parecidas com as que eu estou falando, começa a estudar, começa a buscar. Tá na hora. Ah, o seu vai ser igual ao meu? Não, por quê? Porque cada um de nós tem uma história diferente, mas o que importa Edgar Cayce dizia, e Phineas me disse, que todos nós, praticamente, que estamos encarnados nesse momento da transição planetária, temos esse karma coletivo com a Atlântida, porque a Atlântida é um karma coletivo. Né? Nós temos isso em comum, é isso, nós temos questões a serem resolvidas do passado em comum. Aí vocês podem perguntar assim, poxa, mas se é uma coisa do passado, para que eu tenho que mexer nisso? Porque aquilo que está mal resolvido dentro de nós do passado tem um efeito muito forte no nosso momento presente. Vou falar algumas coisas, até coloquei um post essa semana falando sobre isso. Você tem pesadelo com ondas gigantes? Ama e ao mesmo tempo tem medo do mar? Ama cristais e pedras? Gosta de telepatia? Sente afinidade com o assunto da Atlântida? Tem pavor de terremoto, de onda gigante? Onda gigante acho que é a campeã das campeãs. E outra coisa, às vezes se sente responsável por tudo, inclusive por aquilo que não te pertence? Sente uma culpa enorme sem saber de onde? Nesse momento eu acredito que vocês estão fazendo essa pergunta para vocês mesmos. Tudo isso são características de quem esteve lá. Então, é importante curar isso dentro da gente para que a gente possa ser feliz hoje. E pela transição planetária, por esse contexto do planeta que a gente está vivendo, nós estamos tendo a oportunidade hoje de fazer o bem, de concluir aquilo que ficou inacabado, porque naquela época também foi transição planetária. E agora a gente está vivendo, gente, olha, levou 11.500 anos, quase 11.600 anos, para a gente ter a chance. E de novo, no momento que o planeta está precisando tanto de ajuda, está precisando tanto de energia positiva, de conhecimento positivo, de coisas boas. Tá vendo? A Bianca tá aqui falando que sonha sempre. É isso, Bianca, é exatamente isso. A maioria dos atlantes tem o mesmo tipo de sonho. Então agora tá na hora da gente despertar cada um dentro da sua própria história. Cada um dentro daquilo que tem que viver. Aí vocês vão falar para mim, mas como é que eu faço isso? Já, para começar, já estão fazendo. A gente não está aqui conversando? Vocês não estão aqui ouvindo? Pesquisa, estuda. Eu, como vocês sabem, eu sou terapeuta holística, eu tenho 2 trabalhos que agem nessa área. Um chama Sintonização da Alma, que é um tratamento, é uma consulta individual. E muitas vezes que é uma consulta para curar a alma. Essa que é a verdade, harmonizar os corpos energéticos e curar a alma. E é muito comum quando vem alguém fazer a sintonização da alma que a pessoa tem uma memória da Atlântida. Muito, muito, muito comum. Então eu tenho, por exemplo, meus clientes que fazem sintonização da alma há bastante tempo. Eu tive a oportunidade, a grata oportunidade, a bênção de acompanhar o resgate de muita gente. Como tem meus clientes e alunos que estão aqui hoje assistindo que fazem. E tenho também o curso da consciência planetária, que não é um atendimento individual, é uma aula em grupo, através de meditação guiada e para a expansão da consciência, e a gente está vivendo o módulo Atlântida, que nesse mês de novembro a aula será amanhã. Se alguém ainda quiser entrar para o curso, os módulos são individuais, são 3 horas de aula,
Pagamento é por módulo. Quem quiser depois me manda mensagem separado que eu passo as informações. Todas as minhas aulas são por videoconferência, tá, gente? Atende tanto a sintonização quanto a consciência planetária. Aula e atendimento. E a expansão da consciência, que é uma consciência planetária individual, que funciona como a sintonização da alma com um objetivo diferente. Bom, estou compartilhando aqui com vocês coisas que são o meu trabalho e que é onde isso brota. Vem com tudo. E pessoal aqui da consciência planetária que tá aqui, que eu tô vendo a Ana tá aqui e tudo, sabe que isso a cada vez que você faz a coisa vai vindo, porque veja bem, quando a gente vai resgatar, as coisas não vêm de uma vez só, elas vêm peças de um quebra-cabeça que você vai juntando aos poucos, vai tendo insight, a coisa vai abrindo, a informação vai acontecendo, você lê um livro, você assiste um filme e a coisa vai vindo. Outro campo muito bacana que abre muito esse contato com a Atlântida são os cristais, porque Atlântida era a mestra dos cristais. Atlântida usava 95% da capacidade dos que os cristais podiam oferecer. Então todo Atlante tem um mega contato, uma loucura por pedra. Eu, nesse mês de novembro, não estou dando curso de cristais. Meu próximo, eu tenho 2 cursos de cristais, para vocês saberem. Um curso de cristais, que é cristais e pedras curativas, que é para aplicação e disposição de cura, para harmonizar os chakras e tratar, tá? A cura com cristais. Esse é um curso. E tem o outro curso, que é o curso avançado, que é só para expansão de consciência, que é como trabalhar com os crânios de cristal. Crânio de cristal, bola de cristal e algumas outras pedras. Porque os crânios de cristal, embora sejam muito mais antigos que a Atlântida, tiveram um papel muito grande na Atlântida também. Vocês sabem, no meu livro, eu reencontrei o Quernópolis. Então, nesse curso, todo mundo pega seus crânios, eu vou orientando como compra, como faz, a gente vai descobrindo o nome e a coisa vai. Mas eu repito aqui, Paty que sabe, né, Paty? A gente já tem grandes histórias. Paty já fez cristal, faz expansão de consciência, já fez todos esses cursos. Mas eu quero deixar claro aqui que não é dizer que vocês só vão resgatar a Atlântida comigo, ou num atendimento comigo ou num curso. De jeito nenhum, não é isso, gente. A Atlântida já está sendo resgatada em vocês estão aqui assistindo. O que eu posso dizer para vocês é: busquem, pesquisem, vai estudar, vai fazer seu relaxamento. No YouTube tem várias meditações guiadas minhas para conduzir para a Atlântida. Várias. Tem tudo lá no YouTube. Então, eu tô aqui de coração aberto, compartilhando com vocês essas coisas, porque eu acredito nisso. Eu acredito que essa é a minha missão. Eu tenho os meus cursos e as minhas consultas porque esse é o meu trabalho, eu vivo disso, eu preciso trabalhar. Mas vocês podem ter certeza que o que eu compartilho aqui é verdadeiro, sincero e honesto. E tenho certeza que cada um, agora que essa porta abriu, agora que vocês estão aqui assistindo, vocês leram um livro, ou vocês estão vendo, gente, bola pra frente. Ah, mas como é que eu vou saber qual é o meu caminho? Conversa com a divindade que vive dentro de você. Pede para o seu mentor espiritual, peça nesse momento para o grande conselho cósmico de Atlântida, que são digamos assim, os anciãos, eram os mentores mais sábios, que continuam da espiritualidade superior, ajudando a todos os Atlantes encarnados. Peça para eles, me inspira, por onde eu sigo? O que eu preciso ler agora? O que eu preciso fazer? Isso vai brotar, porque a gente tem uma janela enorme aberta nesse momento do planeta de ter acesso a essas informações. E se você sentir um chamado mais profundo, vem para o curso, vem para o atendimento, vamos embora, amanhã tem consciência planetária. Vamos viajar, vamos longe, eu já estou animadíssima para a aula de amanhã. Amanhã de tarde vai ser ótimo. Porque começar a lembrar, começar a ter acesso a isso, muda a gente por dentro, esse capaz está falando, por quê? Porque você começa a entender padrões que você tem hoje. E você começa a curar isso.
Eu, mesmo tendo tantas lembranças de vidas passadas desde a minha infância, foi só depois que eu me reencontrei com a Atlântida, que eu reencontrei o Quernópolis, que é meu crânio de cristal, que a minha vida mudou para muito melhor. Não porque a vida mudou, porque eu me permiti. Porque o que nos atrapalha de viver bem é a culpa. A culpa de um passado que a gente não se lembra. Consciência Planetária, amanhã 14 horas. E de manhã tem aula de tarô. Outra coisa importante, olha que bacana, eu não sei se as minhas alunas do tarô estão aqui, o pessoal do tarô, além da Paty está aqui. Pois é, vou falar uma coisa para vocês muito interessante. Lá debaixo da esfinge está o primeiro tarô. Porque quem criou o tarô foram os atlantes que emigraram para o Egito, que foi uma forma de deixar o caminho da evolução registrado para que esse conhecimento não se perdesse. Mas eles deixaram em arcanos. O que significa arcano? Um segredo que está exposto, que você só vai entender na medida do amadurecimento da sua alma. Então, olha só, o tarô, e eu digo a vocês, quem gosta de tarô, quem ama tarô, quem tem afinidade com tarô, pode escrever, tem a ver com o Egito. Não com esse Egito, com o Egito recente. Tem a ver com o Egito que eles chamam, seria o Egito da Era de Ouro. A Era de Ouro era quando os Atlantes estavam lá, até a segunda, terceira dinastia, onde eles eles sabiam de tudo exatamente. Tarô também tem a ver com a Atlântida. Gente, o que não tem a ver com a Atlântida? Nós somos os filhos da Atlântida. Nós estamos aqui reencarnados, mas estávamos lá. E apesar dos problemas que houveram, apesar dos erros que houveram, era um lugar muito especial, era um lugar muito evoluído, muito civilizado, numa época que isso não existia. Então a gente tem um carinho, uma saudade. Todas as pessoas que estão nos meus cursos, nos meus atendimentos, quando elas lembram da Atlântida, elas se conectam, elas se emocionam. Todo mundo chora de emoção, fala assim, ai que saudade, eu não sei porquê, mas que saudade, é uma saudade, porque teve muita coisa boa. E na live de hoje eu queria falar sobre essas coisas boas, sobre esse legado maravilhoso. E sabe onde está o outro legado? Está dentro do seu coração. O que você tem aí da Atlântida para trazer? Tem muita coisa aí, gente. Eu senti muito a presença do Grande Conselho hoje durante o dia e eu sabia que eles iam trazer para assistir essa live as pessoas certas, que precisavam ouvir o que eu estou falando. Então eu afirmo a vocês, vocês trazem, cada um de vocês traz dentro de si mesmo um pedaço desse legado. E é tão bonito porque, de alguma forma, você deixa isso vir para fora. Vamos colocar em prática o nosso trabalho no bem. Aí muitas pessoas perguntam para mim, mas isso significa que eu tenho que trabalhar com isso? Não obrigatoriamente. Você pode ter seu trabalho e sua vida, mas você pode, de repente, por exemplo, você pode aprender os cristais. Você não precisa ser uma terapeuta holística para trabalhar com atendimento profissional de cristais. Você pode fazer os cristais como caridade, você pode tratar a família, você pode tratar os amigos, você pode usar os cristais nos vizinhos, você pode usar o cristal numa casa de caridade, no local que você vai doar esse conhecimento, se esse for o seu vínculo da Atlântida. Cada um de nós traz da Atlântida habilidades e talentos que a gente não lembra. E às vezes a gente precisa fazer um curso de novo para quê? Como é que eu vou dizer? Para refrescar aquilo de dentro de você. E quando você começa a lembrar. Com o outro pode ser uma telepatia, com o outro pode ser... Não importa, o que importa é que conforme você vai juntando as suas peças do seu quebra-cabeça, você começa a descobrir, você começa a relembrar, a reavivar qualidades, talentos, habilidades que já existiam dentro de você. E que o mundo hoje está muito precisado. E não se preocupa de ter que fazer isso para 1 milhão de pessoas. Para Deus isso não tem a menor importância, gente. Uma vez, Edgar Cayce, que canalizou Miguel Arcanjo,
disse o seguinte, isso foi muito importante na minha vida, tá? Quando eu aprendi sobre isso. Ele disse o seguinte, que para Deus, ou para o Criador, o campo quântico, a deusa, não importa o nome que cada um use, para Atum, né, como se chamava no Egito, para o Deus único, como se chamava na Atlântida, para Deus, 1 ou 1 milhão tem o mesmo peso. Então você não precisa aplicar os cristais em 350 pessoas. Se você aplicar em uma, se você tiver uma palavra amiga para uma, se você ajudar uma pessoa, para Deus tem o mesmo peso que se você estivesse ajudando 1 milhão. Olha que coisa linda. E quando eu entendi isso, a gente às vezes acha assim, mas eu faço pouco. Não existe fazer pouco, gente. Existe fazer ou não fazer. E a nada é obrigado. E essa live de hoje está sendo um convite para todos vocês. Despertar suas habilidades e seus talentos interiores que vocês trazem da Atlântida e colocar em prática agora numa nova transição planetária. Só que dessa vez não vai ter destruição. Dessa vez o planeta Terra, Gaia, ganhou o direito de se evoluir. Mas nós estamos no momento onde as escolhas estão sendo feitas. A gente está no momento em que a negatividade está gritando. Por quê? Porque ela sabe que ela tem os dias contados. E quantas pessoas estão despertando na marra, estão passando por momentos difíceis, estão angustiadas com ansiedade, com depressão, com tristeza, com tudo isso que a gente vê todo dia. Então agora é a hora de nós, Atlantes, resgatarmos de dentro da gente a nossa consciência, as nossas habilidades, os nossos talentos para estender a mão para quem está do lado, seja profissionalmente ou não. Isso não tem a menor importância e não faz a menor diferença. Que o importante ou até mesmo você fala assim, para si própria, talvez esteja na hora de você se descobrir, talvez esteja na hora de você entender por que você se culpa, de você entender por que você traz padrões antigos que você não sabe de onde vem. E se permitir ser feliz, sabe por quê? Porque resgate é ser feliz. A gente só resgata pelo amor, pela alegria, pela felicidade, pelo trabalho no bem, sofrimento, autoflagelação não resgata ninguém. Eu digo sempre isso. Ficar sofrendo, se lamuriando, estou passando por isso, porque lá na Atlântida eu errei. Não, entendeu? O Criador não quer isso da gente. Não é por aí. A gente está aqui agora para ter a oportunidade, para que a gente fique feliz com a oportunidade. Eu sou uma. Eu falhei terrivelmente lá. Quem leu meu livro sabe. Eu não vou dizer o motivo, porque eu não estragar a história. Mas eu errei terrivelmente, por imaturidade. E eu sou tão grata por hoje ter a oportunidade no livro eu conto isso, eu renovei os meus votos. Como é que eu só posso agradecer a Deus a oportunidade de ter renovado os votos de sacerdotisa que eu fiz há 11.500 anos atrás, 11.700 anos e falhei. Hoje renovei e estou aqui trabalhando como sacerdotisa do mar de novo, com muita alegria. E posso estar dividindo esse momento aqui com vocês. Então, tudo isso que acontece, o livro é um mergulho no passado, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar. Meu livro é e-book, tá, gente? Não tem no papel, mas tem na Amazon, na Apple, no Google, tem tudo quanto é lugar. Então, o nosso chamado é agora para a gente olhar para dentro da gente, abrir o nosso coração e se abrir para vivenciar isso tudo. Não é do lado de fora, tá dentro de você. Se você faz um curso, se você faz um atendimento, é só para ajudar a puxar essa memória aí de dentro. Mas ela já está aí dentro. É o que eu digo sempre aos meus clientes, é igual andar de bicicleta de rodinha. No início você está com as 2 rodinhas, que é quando você está no curso, você está num atendimento. Com o tempo que você vai fazendo, depois tira uma rodinha, tira outra rodinha e você desliza. E somos todos irmãos aqui nessa caminhada. Então vamos juntos. Lembra que o conhecimento Atlante. Quem sabe nós ainda vamos qualquer dia desse, quando ligar a televisão, falar assim, descobriram
embaixo da pata direita da esfinge, um salão com vários registros. Ou que a gente vai ver em Yucatán, encontraram um salão de não sei o quê. Como recentemente, quem conhece ou já viu, eu não sei, eu tive a oportunidade de visitar pessoalmente as pirâmides de Teotihuacan, na Cidade do México, que é um negócio gigantesco, e que você olha para aquilo, você viu que não foi construído pelo homem, que aquilo é uma tecnologia extraterrestre, não tem explicação para aquilo. Recentemente, descobriram dentro da pirâmide principal, que é a do Sol de Teotihuacan, que tinha um subsolo, salões que com a representação do sistema solar que brilhava com pedras, um negócio incrível. Então, quer dizer, isso existiu no México, eles ainda estão descobrindo as coisas, até dos lugares que eles já escavaram. A gente ainda não tem tudo. A gente não sabe tudo, quanto mais que ainda vai vir para a superfície. A própria Grande Pirâmide tem um subsolo, que a Grande Pirâmide tem outra invertida para baixo, com salões que ninguém teve acesso ainda. Então, está na hora a gente vai acompanhando, é um trabalho interior, com as nossas próprias memórias, com aquilo que vai né, divulgando dentro de nós, compartilhado com aquilo que a gente vai acompanhando, que está tudo na internet. Tem muita abobrinha, mas tem muita coisa séria, tem muita coisa boa. Se vocês quiserem pesquisar, pesquisem Robert Bauval, que escreveu The Orion Mystery, que é um desses que fala, que estudou profundamente a Grande Pirâmide. Robert Schoch, que é um geólogo também ligado nessa parte, que estudou a esfinge, provou que a esfinge tem pelo menos 11.000 a 12.000 anos, porque o desgaste do corpo da esfinge foi feito pela água. Não foi erosão comum, foi pela água. E na época que chovia, onde é o deserto do Saara hoje, confere com mais ou menos de 10 a 12 mil anos atrás. Então são provas científicas, não são só provas, não são apenas informações canalizadas, psicografadas, né? Ou como a minha, que é uma coisa de lembrança do passado. A gente tem as duas coisas, a gente tem o lado científico, que tem as provas científicas, e a gente tem o lado psíquico, né? O lado do sensitivo, e o lado que nós trazemos do nosso registro interior, as nossas próprias experiências. Edgar Cayce tem livros escritos, não foi ele que escreveu, foram pessoas que pesquisaram os arquivos dele, falando todos os trechos que ele fala sobre Atlântida, com detalhes assim, com uma riqueza de detalhes enorme. Então, gente, olha por onde toca o seu coração. O que você está pronto agora para fazer? Deixa o seu coração falar. Pede ao grande conselho cósmico de Atlântida, que eles estão ouvindo nesse momento, que te inspirem para que direção você buscar. São os cristais? São as pedras? É a consciência planetária? É eu ir para o YouTube e começar? Olha, no próprio programa Alienígenas do Passado, do History Channel, joga esses nomes lá, sala de registros, esfinge, pirâmide, vocês vão encontrar muita coisa bacana. Eu, nas dicas positivas, a maioria de vocês aqui recebe as dicas positivas. Quem não recebe, eu vou explicar. Eu tenho uma lista de WhatsApp em que eu todo dia envio uma mensagem com uma dica positiva. É gratuito, quem quiser, é só me escrever no direct ou pelo zap e dizer assim, eu quero receber as dicas positivas, nome e sobrenome, salvar o meu contato, porque se vocês não salvam o meu contato, o WhatsApp não deixa a mensagem chegar até vocês. E eu salvo o contato de vocês também. E vocês todo dia vão receber de segunda a sexta uma dica positiva. Essa semana eu mandei um vídeo que fala sobre Atlântida, num sentido lado mais místico, mas muito interessante. Então, quer dizer, eu sempre compartilho nas dicas positivas documentários interessantes, coisas que eu acho legal, que foram importantes e que eu compartilho de coração, gente. Porque a minha vida é isso, eu vivo para isso. Eu sou grata porque eu estou vivendo o que a minha alma precisa para eu me sentir em paz. Eu me sinto resgatando os meus erros do passado. E eu digo a vocês, é sempre hora da gente começar a resgatar. E é uma sensação tão boa.
E resgatar dá tanta alegria, resgatar faz tão bem a gente, sabe? Que é a gente se encontrar e a gente se entende melhor também. Às vezes, o primeiro passo agora não é nem tratar ninguém, não é nem aplicar em ninguém, é você mesmo. Sair desse estado de ansiedade, de tristeza, de angústia, de depressão, né? A gente às vezes está num momento que a gente precisa, o nosso grande paciente primeiro somos nós mesmos. Vai entender a sua própria história, entender de onde você veio, entender a bagagem que você traz na sua alma. Esse que é o bacana. E agora, que eu já nem sei, que agora eu já perdi o tempo, de quanto tempo eu tô falando, que eu falo sem parar, já vai dar 1 hora que eu tô falando. Eu queria convidar vocês a fazer uma mini meditação guiada. Bem pequenininha, mas só para tocar aí dentro do seu coração. Abrir essa porta que você está começando a abrir agora. E depois, se você quiser, vem com a gente para a consciência planetária, vem fazer expansão de consciência, sintonização e vamos dar continuidade a essa história que está nascendo. Como o reiki também, tudo, né? Tudo são ferramentas para que a gente se encontre. Então vamos lá, pessoal, vamos fechar os olhos. Vou convidar vocês agora a fechar os olhos, a respirar fundo. E nós vamos deixar todos os pensamentos, todas as preocupações do dia a dia, tudo desse mundo externo a gente vai deixar lá da porta para fora. Confortavelmente agora você vai fechar os olhos, vai respirar fundo e vai fazer um mergulho dentro de você mesma. Num lugar onde você se sente segura, um lugar muito bonito, um lugar que te dá segurança, paz. Esse espaço é um espaço sagrado, que só você tem acesso. E lá nesse lugar que você escolheu, que você está, você começa a caminhar. E você avista uma caixa. Não tem ninguém lá, só tem aquela caixa. E você vai caminhando com muita calma na direção dessa caixa. E quando você chega até a caixa e você pega a caixa é muito bonita. Mas ela está trancada. E não tem nenhuma chave nela, ela só está trancada. Você balança ela, você percebe que tem alguma coisa dentro, mas ela está trancada. Nesse momento, a sua intuição te leva a colocar a mão no coração. Quando você põe a mão no seu coração, você percebe que uma chave brota de dentro de você e materializa na sua mão. Você pega essa chave e ela abre perfeitamente a caixa, destranca a caixa. E aí você abre a caixa. E quando você abre a caixa, você vai retirar de dentro dela, pode ser um objeto, um bilhete, uma palavra. Não importa. Você retirou alguma coisa de dentro dela. Você olha, presta atenção nisso que você tirou dentro da caixa. Pode ser uma foto, pode ser um artefato, pode ser uma luz. E você sabe que essa é só a primeira coisa que você tirou, a primeira peça do fio da sua meada que está começando agora. Você guarda isso, essa peça, com você no seu coração. Você tranca a caixa de volta. Coloca a caixa no lugar onde você a encontrou. Guarda a chave no seu coração. E vai caminhando de volta para onde você está. Trazendo com você a primeira peça, que é o fio da meada, onde você vai encontrar todo o resto da história aos poucos, no tempo certo, na hora certa.
E você vai voltando a sentir o seu corpo, os seus pés, os seus braços. Sua respiração vai voltando ao normal. Você vai abrindo os olhos. E vocês acabaram de dar início ao caminho que vai levar você a encontrar a sua própria história. Encontrar a sua história com a Atlântida. Sabe por quê? Porque a Atlântida foi destruída fisicamente no mundo material, mas ela vai viver para sempre nos nossos corações. E como os extraterrestres já diziam na década de 80, que no ano 2000 em diante os afins iriam se encontrar, nós estamos aqui reunidos hoje. E já está acontecendo. E eu tenho certeza que nesse momento o Grande Conselho está muito feliz. E os mentores de todos nós, muito felizes com esse reencontro. Nosso coletivo e individual de cada um de vocês. Agora me conta, pessoal, o que tinha dentro da caixa de vocês. Vai pondo aí nos comentários que eu quero saber. Uma energia pulsante, quer dizer, tá pronto para despertar, né, Maju? Pronta. Essa energia pulsante está pronta para despertar. Eu tenho que mexer às vezes aqui. Vai escrevendo, gente. Quem mais recebeu o que dentro da caixa? Eu fico doida para saber o que vocês encontraram. Um cristal multifacetado. Olha os cristais aí te convidando, Márcia. Ó, vem em janeiro, hein? Em janeiro eu vou dar curso de cristais. Tanto o avançado, que são de expansão de consciência com crânio, quanto o outro. Aninha, um colar. Vamos ver amanhã se esse colar vai dizer mais alguma coisa, hein, Ana? Bastão de cristal, bola dourada. Olha, foto dos filhos. Interessante. Uma peça parecendo um espelho antigo de mesa. No lugar no espelho seria algo verde. Uma coisa de cura. Olha, vem curar sua alma. Nossa, Amanda, que coisa forte, hein? Uma pérola. É uma preciosidade, né? Tá vindo lá de dentro, né, Sheila? Tá vindo lá de dentro. Gente, que bacana. Vocês estão... Ó, uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos e os meus clientes. E um sol, Igor. Muito, nossa, o sol tem tudo a ver. Tinha o templo do sol lá. E os seus 2 cachorros. Ai, que amor. Talvez eles estão com você já há muito tempo, né? Que gracinha. E protegidos. Sabe por que você pode ter visto seus 2 cachorros? Porque os seus cachorros para você são uma referência de fidelidade e amor. Pode ser mentores que se apresentaram assim para te ser mais confortável. Eu sempre digo para os meus clientes e meus alunos, pega um caderninho, põe a data de hoje e anota tudo que você viu com a maior riqueza de detalhes possível. É assim que a gente vai juntando as pecinhas do nosso quebra-cabeça. Se você não anotar, daqui a uma semana, um mês, você já esqueceu. Meus alunos da consciência planetária, meus clientes que fazem expansão de consciência e sintonização, todo mundo anota tudo, porque senão foge da nossa cabeça, a gente perde. E é muito importante a gente ter a data e tudo anotado, porque se torna uma prova para você, que de repente daqui a 6 meses você vai falar assim, poxa, eu vi isso aqui 6 meses atrás, eu não sabia que isso existia, então isso é uma prova que é verdade. Anotem tudo, tá bom? Olha, muitíssimo obrigado pela presença, muitíssimo obrigado. Agradeço demais a vocês pela presença. Vocês sabem que eu tô aqui toda sexta-feira, 19 horas, falando sobre alguma coisa. Quem tá vendo pela primeira vez, vai lá no meu canal do YouTube, Dani Lobo. Tem muitos vídeos bacanas de outros assuntos, de tudo quanto é assunto, livro de Atlântida e tudo mais. E lembrando que amanhã tenho aula Consciência Planetária, aula única. Eu faço essa aula uma vez ao mês, que eu chamo de módulo, tá? Pagamento é por módulo, ninguém precisa fazer vários meses, a pessoa faz quando quiser. Amanhã, de 2 às 5, ainda dá tempo, quem quiser participar, me manda mensagem, eu passo os valores. É muito bacana, é pelo Zoom, por videoconferência. Temos módulo 5 de tarô amanhã de manhã, isso não dá para entrar ninguém de fora, porque
O curso de tarô tem um andamento, mas amanhã às 14 horas, Consciência Planetária, se alguém quiser participar, pode vir. Ou se alguém futuramente quiser fazer um atendimento individual, é só entrar em contato comigo e aí a gente dá continuidade no trabalho individual. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E antes de terminar, quem não está nas dicas positivas e quiser receber as dicas positivas, me manda mensagem ou no direct ou no WhatsApp e diz: eu quero receber as dicas positivas, nome completo e salvo o meu contato no WhatsApp. Beth, pode sim, pode até o horário antes da aula, pode, não tem problema nenhum. E vai entrar nas dicas positivas, que eu sempre tô colocando alguma coisa bacana. Cris, querida, saudades de você, bom te ver também. Paty, até amanhã, né, Paty? A gente já teve um encontro essa semana, já vamos pro segundo. Amanhã no tarô. Gente, foi um prazer enorme, obrigada por tudo. Gratidão pela companhia de vocês. Nós somos a família da Atlântida. Desejo a vocês, sinceramente, do fundo do coração, que vocês se encontrem. Segue no caminho com paciência, não é nada de uma tacada só, é tudo a seu tempo, pecinha por pecinha, e siga o meu conselho, anota tudo no caderno. Põe a data e vai anotando. Sonho, insight, meditação guiada, busque as minhas outras meditações guiadas no canal do YouTube, se inscreve lá no meu canal do YouTube para você estar recebendo todas as novidades, que é muito bacana. Tem um monte de meditação guiada lá que eu coloquei, né? E outros assuntos, e também tem outros vídeos sobre a Atlântida. Então, queridos, até, Silmara, querida, saudade de você, até a próxima sexta, e para quem é de amanhã, até amanhã, porque amanhã a Atlântida vai bombar. Vamos todos juntos para a quinta dimensão, porque a espiritualidade da Atlântida já está aqui, presente junto com todos nós. E amanhã a gente só vai dar continuidade a isso, porque nós somos merecedores de conhecer a nós mesmos e resgatar o nosso passado. Que assim seja, paz e bem.